Seja bem-vindo a mais um episódio da Aliança Podcast. Aqui você vai aprender sobre fé, sobre desenvolvimento pessoal, sobre relacionamento, sobre família e sobre negócios. O nosso episódio de hoje é com o nosso amigo e parceiro de negócio, Lucas. Lucas, seja bem-vindo à Satisfação, Aliança. Alex. Tamo junto. Tamo junto. Se apresenta melhor para o pessoal aí, para eles te conhecerem. Maravilha, pessoal. Seja muito bem-vindo. Como o Alex muito bem disse, meu nome é Lucas. Nossa, prazer demais estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. A satisfação é enorme, tá? Espero muito somar com essa tribo de homens, né, que estão aí buscando cada dia mais se posicionar na sua vida, na sua família, nos seus negócios. E acredito que hoje vai ser um dia de muito aprendizado. Para mim, para você, acredito, e para todo mundo que está nos acompanhando. Isso daí. Então, Lucas, vamos começar falando primeiro sobre desenvolvimento pessoal. Esse assunto é interessante. Eu sei que você, assim como eu, gosta um pouco dessa área, né? Já participou de alguns cursos, de algumas mentorias. E eu queria que você falasse para mim quando foi que você virou essa chave de entender a importância de se desenvolver, de se conhecer, de participar de imersões, ler livros e tudo mais. Olha só, essa pergunta é bem interessante, Alex, porque essa virada de chave, eu acho que eu posso usar essa palavra, aconteceu justamente quando eu estava trabalhando no mercado tradicional. Normal, como todo mundo trabalhava, né? Eu tinha o quê? 18 anos. Chegada do sítio, 18 anos, trabalhar. Carteira. O que acontece? Eu cresci rápido dentro da empresa, né? Eu tive uma ascensão rápida dentro da empresa. Porém, eu vi que a pessoa que estava com um nível maior que eu poderia chegar não estava onde eu gostaria de estar. Uhum. Tipo assim, por exemplo, poxa, o meu chefe é o nível maior que eu posso chegar. E ele tá aqui, mas aqui não é o suficiente para mim, eu não vejo isso para mim, certo? E aí apareceu oportunidades externas. Poxa, pessoas me convidando, oi, Lucas, tem um negócio legal. E aí foi surgindo a curiosidade. Falei, caramba, se aqui não vai, por mais que eu sou grato a tudo isso que eu estou aprendendo, não vai ser suficiente e eu vejo que não é o que eu quero, eu vou buscar algo diferente. E aí esse algo diferente fez com que eu precisasse estudar, porque eu estava muito acomodado. O que era o tradicional? Bater o ponto, trabalhar, fazer o que tiver que ser feito, acabou, vai embora. É isso. Não precisa estudar, não precisa ler livro, nada disso. Porque é o mercado tradicional. Mas quando eu saí disso e fui, de fato, para esse novo negócio, aí sim eu precisei buscar, precisei estudar, precisei entender um pouco mais. E foi aí que eu falei, caramba, quanto mais eu estudar, quanto mais eu aprender, mais eu vou crescer. Tem até aquela frase, né, que as pessoas falam muito, a única coisa que ninguém tira de você é o seu conhecimento, né? Então, assim, foi isso aí que me instigou e foi nesse momento, basicamente, aí que me deu essa energia para falar, caramba, é agora, eu preciso acelerar o tempo. Foi isso que me motivou. Interessante isso daí. Porque assim, tem coisas que a gente só percebe realmente a necessidade do que a gente precisa quando a gente tem contato ou vê alguma coisa diferente, ou se questiona alguma coisa. Exatamente. Por exemplo, eu, quando estudava para concurso, né, teve uma época que eu comecei a seguir algumas pessoas que davam aula, que era curso preparatório, e durante uma live, né, a pessoa falou, vai ter um desafio lá às 4 horas da manhã, né? Eu entrei nessa live para assistir, e daí durante essa live havia comentários ali, tá tendo live de outra pessoa, tendo live de outra pessoa. Daí eu entrei nessa live e falei, caramba, as pessoas realmente acordam 4 horas, estudam esse tipo de coisa. Tem gente que acorda 4 horas? Eu falei, caramba, se eu quero ser uma pessoa que vai assumir esse cargo, que vai, né, tá nesse nível, eu vou precisar fazer isso também. Legal. Então, assim, realmente, quando você começa a ter contato com lugares diferentes, conhecimento diferente, vai virando algumas chaves, né? Isso. Você vai vendo a importância de ter, né, conhecimentos diferentes para você crescer. Engraçado, Alex, que você comentou, porque se você for observar tanto a sua história, do ponto de virada, quanto a minha também, por mais que teve situações externas, mas a decisão, de fato, de ir lá e fazer foi de dentro para fora. Foi minha, foi sua, né? E eu acredito que, já entrando no assunto que nós vamos entrar desmiuçar daqui a pouco, tocar para frente. Eu acho que esse tem sido, assim, uma deficiência muito grande nos dias de hoje. É o que? Essa atitude. Né? Falar assim, caramba, eu tenho que fazer, eu vou fazer, eu preciso, eu necessito, ou então até melhor, minha família precisa e assim sucessivamente, né? Porque, por exemplo, no meu caso, surgiu a oportunidade, eu falei, caramba, eu preciso fazer isso. Isso vai ser bom para mim, vai ser bom para minha família. Você, mesma coisa. Sim. Então, acredito que essa
atitude, essa decisão de é o que está de dentro para fora. Porque assim, se a gente tiver basicamente só os fatores externos, vai vir oportunidade, vai vir aqui, você fica na mesma, não aceita nada, você perdeu tudo. Sim. Agora você tem que ter essa atitude e isso é bem interessante, porque sempre é de dentro para fora, né? Sempre de dentro para fora. Isso é bem interessante. E agora é minha vez de fazer uma pergunta para você, Alex. Pergunta aí, manda ver. Esteja preparado, tá? O que acontece? Assim, quem olha para o Alex hoje, assim, vê um homem muito bem casado, uma família bonita, né? Um cara que tá sempre sorrindo. Obrigado. E assim, quando a gente fala de casamento, a gente sabe que envolve muitas situações. Sim. Às vezes o homem tem que ser sábio e decidir não estar certo em todos, né? Enfim, essas coisas todas. O que eu quero te fazer uma pergunta é o seguinte: dentro de um casamento, qual papel você julga ser o mais importante que o homem precisa exercer dentro de um casamento para que ele tenha um casamento, uma família feliz, um casamento tranquilo, abençoado? Qual papel você acha que o homem tem que assumir e falar, não, esse papel é meu, eu não posso delegar para ninguém, eu tenho que assumir para que meu casamento seja esse espelho que a gente vê no casamento de vocês hoje? Então, nós como cristãos, então nós temos a Bíblia como fonte de inspiração e de guia para a vida. A Bíblia traz algumas direções, alguns nortes ali de como o homem deve se comportar. O principal que tem ali, eu acredito que é o que vai, né, nortear todas as outras vertentes do posicionamento do homem, é o papel de sacerdote, o papel digamos assim, de guia, de protetor espiritual, né, que vai ensinar a família, que vai ensinar os filhos, que vai guiar, né, e vai, a partir de quando você se posiciona em Deus e fala assim, não, a minha família ela vai crescer, ela vai estar alinhada com a vontade de Deus, você assume outros papéis, né, que é importante, como provedor, como protetor, né? Então, todos esses norteadores, vêm a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus. Quando você assume esse posicionamento como sacerdote, você vê que você tem que ser, além de sacerdote, seu provedor, seu protetor e tudo mais. Então, bacana, show de bola. Então, assim, tá na Bíblia, a resposta Bíblia. na Bíblia. Tudo que você precisar para viver melhor na sua família, nos seus negócios, pode procurar na Bíblia que vai estar lá. Ah, que bacana. E assim, e dentro dessa postura, né, que tem que ser assumida, assim, porque assim, infelizmente, nem todo mundo tem o conhecimento da palavra, né? E às vezes, até por isso, às vezes tem muitos casais ou muitos relacionamentos que estão definhando. Sim. Né? Falta de conhecimento e falta de clareza. E para essas pessoas que, por exemplo, assim, vamos lá, eu não tenho. Deixa eu me colocar agora no papel de quem está assistindo a gente. Não tem conhecimento nenhum. Não tem conhecimento Vamos nenhum. Lá. Ah, Alex, eu não sei nem qual é o primeiro livro da Bíblia. Não sei o que está escrito lá dentro. Mas só que eu sou casado. E eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser um pai melhor. O que eu tenho que fazer? Qual o processo, o passo a passo que eu tenho que fazer para que meu casamento, a minha família seja de fato edificada dentro desses princípios? Eu costumo falar que o principal, o primeiro ministério é a nossa família, né? Então, quando a gente pega a família como um ministério para ser discipulado, para ser guiado, visando o crescimento, você tem que se inspirar nos ensinamentos de Jesus, né? Nos evangelhos, que começa ali por Mateus, Marcos, Lucas, João. A partir dali você vai entender qual que era a missão de Jesus e quais os ensinamentos que eles deixaram, que é amar, que é cuidar, que é amar o próximo como a si mesmo. E quando você leva isso para o contexto da família, se torna muito mais especial, porque você não está discipulando qualquer pessoa. Você vai estar discipulando, às vezes, a sua esposa, discipulando o seu filho. Você vai estar amando a sua esposa, vai estar amando o seu filho. Né? Mas, assim, antes disso, você tem que aceitar Jesus. Aceitar que Ele é seu Salvador, pedir o direcionamento do Espírito Santo para Ele te dar sabedoria, para Ele te dar o entendimento ali da palavra, do que está escrito na Bíblia. E a partir daí é natural que quando você se disponibiliza a isso, as coisas vão acontecendo. Então, primeiro, você tem que realmente se dispor, se entregar e começar a se alimentar da palavra de Deus. Ah, bacana. Então, é aquele negócio que você falou anteriormente, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Mas agora eu vou mudar para você a pergunta, vamos Lucas. Lá, vamos lá, já te fiz algumas perguntas aí, mas vamos lá, tô aqui. Vou entrar na vertente ainda do desenvolvimento pessoal, que envolve ali, questões de crenças, de comportamento.
Eu queria entender um pouco da sua parte, quais eram assim as crenças que de uma certa forma limitava ou que impedia você ali no início da sua carreira profissional de ter um crescimento mais exponencial ali no início. Olha só, é que você foi em um ponto assim muito crucial para mim, tá? De verdade, porque o que que acontece? Quando eu comecei, eu tinha muito aquela crença assim, será que eu dou conta? Uhum. Entende? Será que é para mim? Ah, mas ninguém da minha família conseguiu. Inclusive, olha só para você ter uma noção. Quando eu era mais criança, eu tinha essa percepção de que se tivesse 1.000 pessoas para receber um presente e tivesse em nenhum lugar 1.001 e 1.000 ia receber e uma não ia receber, eu era esse um que não ia receber. Isso é forte, é Entendeu? forte. Eu tinha essa percepção. Uhum. Tratei, graças a Deus, né? Mas eu tinha essa percepção. Então, quando eu comecei, eu pensava assim, caramba, será que esse negócio de empreender vai dar certo para mim? E aí eu comecei a fazer as coisas pelo esforço, sabe? Tipo, caramba, não, eu vou continuar, eu vou repetir, vou fazer de novo, vou fazer de novo, vou fazer de novo. Mas tinha aquela Uhum. crença que voltava. Foi tanto que foi por isso que eu tive que buscar conhecimento. Eu falei, caramba, mas será que não é o suficiente? O que eu tenho que fazer? E aí fui buscar conhecimento, fui ler livros e tudo mais. E aí Uhum. foi que eu fui entendendo realmente que isso era crenças, que isso era traumas, essas coisas que foram sendo resolvidas, né? Mas até então eu tinha isso como verdade. E Entendi. essa falsa verdade, entre aspas, ela me travou muito, né? Uhum. Assim, eu posso dizer, não sei se essa seria a palavra correta para dizer, mas eu poderia dizer que até entre aspas sou meio que grato, porque através disso eu aprendi muito. Foi isso que me instigou a buscar conhecimento. Senão ia ficar acomodado na mesma corrida dos ratos e acabou, Entendi. entendeu? Mas foi justamente isso que me instigou a buscar conhecimento, a de fato sair daquela manada e falar assim, não, eu preciso ir para outro caminho porque isso está me travando, está me bloqueando e eu preciso sair disso, tá? Uhum. Foi basicamente por isso daí. Tá, como tem algumas pessoas que provavelmente possam ter se identificado um pouco aí com o seu exemplo, fala pra gente também aí o que você acredita que pode ter influenciado lá na sua criação a você desenvolver essas crenças, esses bloqueios, de uma certa forma, e que te atrapalhou durante esse tempo? Olha, todo mundo vai concordar comigo agora. Isso aqui é real. Por mais que não pareça, e ninguém vai imaginar isso, e não é, eu me achava feio, eu sei que eu não sou. Mas eu me achava. Eu vou rir aqui, vai com respeito, viu? Vai, pode tocar aí, vai lá. Eu me achava muito feio. Ah, Sério, de verdade. Mas muito feio ao ponto de olhar pra todo mundo. Ficar 18 anos na escola, que eu estudei até os 17, na verdade, 17 para 18. ah, E nunca fiquei com ninguém na escola. Tipo, aqui tava indo na escola? sim, Nunca, sim. ninguém. Porque eu me achava, falei, não, eu sou muito feio, entende? Não sei de onde isso partiu, Uhum, tá? Às vezes, não sei, não vou falar porque não sei, não me recordo. Mas essa sensação de me sentir inferior a outra pessoa foi me gerando esse sentimento de tipo, tudo vai acontecer com todo mundo menos comigo. uhum. Porque, poxa, eu não sou merecedor disso, não. Eu não era, na verdade, né? Não Passou, é, né? passado, Passado. passado. Mas foi justamente por isso daí, onde que eu me lembro, daí pra frente. Entende? Agora, o que gerou esse sentimento, daí pra trás, esse sentimento de tipo, você é inferior, aí eu não me recordo, não sei ainda, né? Mas daí pra frente foi justamente isso que eu acredito que gerou esse sentimento de que acontece com todo mundo, menos comigo, Uhum. entendeu? E aí foi isso, esse sentimento que gerou, aí eu fui descobrir, depois de adulto, já há muito tempo, com, com acompanhamento, porque, gente, falar para você, pode parecer que não, mas todo mundo precisa de andar com pessoas. Precisa. Todo mundo precisa. É como se fosse regra. A lei universal de todas as pessoas. Ande com Ande com alguém para te pessoas. mentorear. Ande com alguém. Porque você precisa. E foi justamente isso que eu fiz depois de muita luta. E às vezes eu nem acreditando que daria certo, Uhum. tá? Mas assim, trouxe um resultado para mim muito grande. Eu sou muito grato, inclusive. Mas foi justamente isso, Alex, que despertou em mim esse sentimento, eu acredito, entendeu? Foi mais Sim, ou menos por entendi. aí. Então, eu também, interessante você ter falado, porque eu também, durante muito tempo, tive esse mesmo bloqueio, essas crenças, e foi depois que eu comecei a estudar, fazer curso, mentoria e ter esse autoconhecimento, eu fui desbloqueando algumas questões e entendendo lá no passado o que que gerou isso. Por exemplo, eu tinha uma crença muito forte de não confrontar as pessoas.
Mesmo que fosse uma conversa normal, eu sempre falava assim, não vou falar não, porque isso aqui não é importante, tal, não vai fazer diferença. E aí, assim, eu identifiquei lá na minha criação que eu era sempre aconselhado a não confrontar, não questionar, tipo assim, de uma certa forma até meio que anular, entendeu? Não que, tipo assim, que não seria o certo lá na minha criação, mas era um certo medo de realmente criar um certo conflito ali que fosse gerar uma situação de dano pior, né? E eu fui entendendo, né? E a principal mudança que eu tive iniciou justamente na paternidade. Que aí eu lembro que uma vez até uma das sobrinhas minha falou assim, caramba, é até engraçado ver o tio Alex ficando bravo, falando sério com o Theo. Porque assim, eu era acostumado sempre ter aquele sorriso e tal, mas por trás tinha o quê? Aquela crença de aprovação, de querer agradar todo mundo. Então, esse ponto da paternidade me fez começar a virar essa chave de que, em algumas situações, eu precisaria me posicionar de uma forma mais enfática, mais enérgica. Justamente, o Alex, pegando um gancho nesse seu comentário, porque eu também passei por isso, eu senti isso também. Essa questão de tipo, isso acontece com todo mundo, menos com, tipo assim, eu não tenho nada a agregar, vou falar o quê? Vou ficar quietinho, entendeu? Aí, engraçado que assim, como que a falta de conhecimento que está lá em João 8, vamos levar para a Bíblia, João 8,32, Sim. como que a falta desse conhecimento é prejudicial para a gente, né? Porque se você vai levando a vida sem buscar e sem entender o que realmente, os danos que isso causa na sua vida, você vai ter uma família totalmente desregulada, você vai ter um casamento totalmente destruído, você não sabe por quê. Aí você vai falar, não, eu não mereço uma mulher boa, eu não mereço filhos, eu não mereço casamento legal, mas por quê? Onde que está o problema de tudo isso? Onde está a causa de tudo isso? A raiz de tudo isso, né? Então é importante, de fato, a gente buscar, entender e aí sim se posicionar, né? Dentro do relacionamento, mas eu acredito que antes de tudo se posicionar dentro de um relacionamento, a pessoa tem que se posicionar como o projeto original de Deus na vida dela mesma. Porque aí ela vai saber, poxa, quem eu sou? Que é identidade, né? Sim, quem eu sou realmente? Quem é o Lucas? Quem é o Alex? E aí, depois disso, né? Mas acredito que você vai desmiuçar esse assunto pra gente, não vai? Sim, vai ter mais episódios aí futuramente, a gente vai conversar sobre isso. Não é, esse aqui não é o primeiro que nós vamos estar aqui, né? Conversando com o Lucas, conversando com outros homens que vão falar das suas experiências aí, como homem, como esposo, como pai, como empresário, inclusive. Exatamente. E falando em empresário, vamos falar um pouco aí, Lucas, da sua empresa, dos seus negócios. Vamos falar. Como que você decidiu empreender nessa área, né, que você empreende hoje? Como que é o seu relacionamento ali com a sua esposa? Como que vocês lidam no dia a dia com esse negócio? Comece da forma que você achar melhor. Vai então, do início e vai falando aí. Vou começar pelo início mesmo, bem início mesmo. Inclusive, o que originou, né, o que foi assim o gatilho para a gente começar a empreender no mercado digital foi justamente minha esposa, né? Porque assim, eu estava no tradicional muito bem, assim, graças a Deus, eu não sei o motivo, mas eu entrava no trabalho e era promovido muito rápido. Então eu ficava ali com salário confortável, né? Zona de conforto, né? Eu era promovido muito rápido, né? E aí eu tava tranquilo, mas a minha esposa não, falou assim, não, eu quero estudar alguma coisa diferente, ela sempre foi de buscar muita coisa nova. E aí ela encontrou, né, pesquisando e tal, alguns cursos online. Aí ela falou assim, vamos estudar? Eu falei, não quero, fica pra você. E ela ficou. E aí ela foi tentar, olha só, ela foi tentar subir um anúncio no Facebook. E ela tomava bloqueio. E eu falei, meu Deus, não é possível. Eu vou fazer, mas só pra... Ela ficou uma semana tomando bloqueio. Lembrando que a esposa dele tá aqui nos bastidores, tá aqui, ó. Aí ela ficou uma semana tomando bloqueio e eu nada. Aí chegou um dia eu vi tanta frustração dela, eu falei assim, não tá bom. Vou ter que me posicionar isso daqui, né? Vou me posicionar. Calma, não tá bem, não me bagunçado assim também não. Aí eu fui lá, estudei, não lembro quanto tempo, mas acredito que foi 2 dias, não sei. Subiu o anúncio e foi aprovado o anúncio. Aí ela ficou indignada, falei, não, você tem que estudar isso, você fez subir, vai dar certo. E eu falei, até que é interessante isso aqui. E aí comecei a estudar, e aí eu vi que realmente precisava se profissionalizar nessa área que tinha mercado. Né? E aí foi que a gente começou a desenvolver esse trabalho. E foi que ano mais ou menos que vocês iniciaram esse negócio? Foi mais ou menos o que? 2021?
2021, que aí a gente de fato começou e a gente foi organizando tudo e a gente de fato estruturou, organizou todo o processo da nossa empresa, né, que hoje é a Let's Go Market, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem esse processo bem definido. E aí você até perguntou como é que é o trabalho, a questão da rotina, convivência, né, rotina. Falando para você, no começo foi bem desafiador, tá? Porque, assim, aquele negócio que a gente falou antes, quando a gente não tem conhecimento, a gente vai fazendo do jeito que na base da tentativa e acerto, às vezes erro, por aí vai. Justamente. Então, tipo assim, não tinha, ó, você faz isso, você faz aquilo, vai ficar assim, e não tinha nada de processos definidos, né? Então, a gente foi organizando isso, foi estruturando tudo isso certinho, e hoje, assim, realmente tá, como é que eu posso dizer, tá leve, sabe? Hoje é um processo leve, né? Mas eu vou falar para você, no começo foi bem desafiador, porque aquilo que eu comentei, não tinha esse processo bem definido, entendeu? Entendi. Mas só que assim, é muito bom, cara, é muito gostoso, sabe? Você poder trabalhar ali todos os dias do lado de quem você ama. Gosta. Isso, não, é maravilhoso. Só que assim, precisa de muita maturidade também. Precisa de muita maturidade, porque na hora de cobrar tem que cobrar, na hora de falar tem que falar, na hora de... Não... Então assim, tem toda essa questão, mas fora isso é maravilhoso, cara, é poderoso demais, poderoso mesmo, poderoso bom. mesmo. E assim, quais são os projetos para vocês assim, futuramente, nessa área profissional, empresarial? O que vocês vislumbram, né? Rapaz, assim, quando a gente fala de futuro, assim, a gente até gosta até brilha os olhos, porque assim, realmente é um mercado assim que eu sou apaixonado. Olha só que não fui eu que fui atrás, para você ver o negócio. Eu sou apaixonado por esse mercado porque eu vejo duas coisas. Primeiro, o poder que nós temos na mão de entregar a palavra do Senhor através do nosso trabalho. Porque eu acredito que tudo aquilo que a gente vai fazer tem que usar como ferramenta para levar a palavra do Senhor, né? Então, assim, o digital hoje é uma ferramenta muito poderosa para isso. E, assim, eu fico muito feliz em poder dominar essa ferramenta e poder usar ela a esse favor. Então, imagine, poxa, uma pessoa que está aqui, por exemplo, agora, você que está lá no Japão, está assistindo a gente, nós estamos de Rondônia, você está no Japão. Então, assim, tá vendo o poder que essa ferramenta tem? Então, quando a gente fala de futuro, eu vejo, assim, que realmente é um poder de escala enorme. Muito grande. Muito grande, né? Então, assim, a gente está cada dia mais se posicionando, a gente está cada dia mais organizando a nossa empresa, crescendo, fazendo excelentes parcerias. Eu sou muito grato por isso e tenho certeza aí que nos próximos anos aí vamos estar em lugares e mesas que jamais imaginamos que estivesse. Mas pode falar. Não, beleza, então vamos lá mudar aqui mudar a dinâmica das perguntas aqui. Vai lá, manda ver aí. Vamos fazer uma pergunta aqui bem, assim, eu não vou dizer polêmica, mas eu vou dizer, assim, necessária. E agora eu até me coloco no lugar de quem talvez esteja assistindo e se identifique com isso. A gente sabe que hoje um casamento ele é feito por homem e mulher. Sim. Correto? Porém, infelizmente, acontece que muitas pessoas hoje, muitos homens, muitas mulheres se casam e elas, como que eu posso usar a palavra? Elas meio que traz uma bagagem muito grande e não tem aquela maturidade ainda para separar realmente quem é a família dela, sabe? Tipo assim, a pessoa que casou e tá, mas está casada com o pai, casada com a mãe. A pergunta que eu quero te fazer, e por isso que eu falei que talvez seria um pouco polêmica, né? É justamente a respeito desse assunto. Para você, ainda trazendo mais pro lado do homem, tá? O homem, dentro de um casamento, ele casou ali e tal, ele tem a esposa dele, tem a família dele. Qual deve ser a prioridade desse homem dentro de um casamento? Quando eu falo quem deve ser a prioridade desse homem dentro de um casamento e por quê? E se tem amparo bíblico para isso? Tem sim. A prioridade do homem, inicialmente, sem dúvida nenhuma, até com amparo bíblico, é a sua esposa. Então, ali é o seu casamento. Na Bíblia está escrito lá, né, que sai da tua terra e da sua parentela e, né, tome a mulher ali que vai ser a sua esposa e tudo mais. Então, assim, biblicamente, a principal pessoa que o homem ou a mulher deve se dedicar realmente a outra pessoa, é o parceiro, o cônjuge. E a partir daí vem os filhos, né? Então você constitui uma família.
Então é o parceiro, é do homem, no caso é a esposa, não tem dúvida Perfeito. disso. E aí, pegando um gancho Uhum, pegando um gancho nessa pergunta, e aí se entra, já entrando dentro da família, uhum, né? A gente sabe que, beleza, casou, resolveu, tem esposa e tal, e aí esse cara, esse homem, se torna pai, sim, né? Ele se torna pai. E como deve ser, como foi para você? Vamos começar por você. sim, pode. Como foi para você esse processo de ser pai? Porque você disse que antigamente você era meio que tipo assim, não dava opinião, ficava de boa Sim, e tal. sim. Como foi para você esse momento? Poxa, agora sou pai, cara. Quais fichas caíram para você? E outra coisa, como foi para você esse processo dentro dessa paternidade? Sim, foi desafiador, né? Inicialmente, até um certo medo, inclusive tem uma responsabilidade muito grande você cuidar de um filho hoje. Eu lembro que eu e a Elba, a gente planejava ter filho já, né? A gente sempre pensava, nós vamos daqui a um tempo ter filho. Mas daí a gravidez que veio o Theo, que é o nosso filho, eu não digo que ela não foi planejada porque a gente já planejava, mas foi, digamos assim, antecipada, né? Eu Antecipada. digo que foi da vontade de Deus. Então a gente planejava dali mais uns anos, mas Deus antecipou e daí de repente, né, nós estávamos grávidos, né? E tivemos o filho, né, que é o Theo. E assim, então inicialmente veio aquele medo, aquele susto, né? Falar assim, né? Agora nós temos um filho que nós vamos precisar cuidar, vamos precisar, né, amar ele, vamos ser responsáveis por guiar ele aí para ser uma pessoa, né? Uma pessoa de boas condutas, né? Para a sociedade. E aí eu tive uma questão de amadurecimento mesmo pessoal. Porque, igual eu tinha falado antes, eu tinha muitas crenças, muitos bloqueios em relação a posicionamento, relacionamento a confronto, né? Tipo assim, de chamar atenção mesmo. E era muito normal, antes de eu ser pai, as pessoas falavam assim, caramba, o Alex parece estar rindo o tempo todo, sempre parece estar com um sorriso no rosto. Mas, na verdade, eu não sei até se eu falei sobre isso já, esse sorriso era, de uma certa forma, mascarar aquela crença de necessidade de aprovação extrema, né? Aquela crença de tipo assim, eu não quero chamar atenção de uma certa forma negativa e tal. E quando o Theo nasceu, que daí ele foi crescendo, e aí naturalmente, né, como pai, a gente precisa se posicionar, às vezes de uma forma bem séria ali para cuidar, para guiar, para chamar atenção. Então, assim, a paternidade trouxe para mim esse amadurecimento, né? Foi ali que começou, de fato, eu entender, falar, não, aqui eu tenho que deixar de agradar às vezes, porque é preciso. Que daí eu precisava pôr limites a ele, né? Precisava falar, Theo, não é assim, precisa fazer desse jeito, né? Precisava corrigir ele, repreender. E é igual eu falei antes, teve esse evento que eu falei, né, da minha sobrinha, que ela falou, nossa, muito engraçado ver o tio Alex falar sério assim, porque a gente nunca viu ele assim, então era muito desse jeito mesmo. As pessoas nunca me viam de cara fechada, né, confrontando, né, questionando um posicionamento, uma opinião. E, então, assim, a principal mudança que a paternidade trouxe para mim foi esse amadurecimento em questão de se posicionar como pessoa. Não Maravilha. só como pai, mas eu falei, não, eu tenho que me posicionar como pai, tenho que, às vezes, desagradar e, consequentemente, falei, não, em outros momentos, com outras pessoas, eu vou precisar fazer a mesma coisa também. Foi tipo uma escola, então, para Sim, foi uma você. escola, para mim foi escola. É engraçado, porque você falando da paternidade, eu ouvindo assim a paternidade, você falando, nossa, foi uma bênção na sua vida e tudo Uhum, mais. Engraçado porque se você for olhar, de novo, voltando na cultura, uhum, hoje as pessoas falam, não, trazer filho no mundo para quê? Olha o jeito que o mundo tá. uhum, Vai trazer filho nesse mundo para quê? E trazendo essa opinião que roda por aí, né, as pessoas, inclusive, tem dados aí que mostram que cada dia mais as pessoas estão propícias a ter menos filhos, sim. justamente por essa e outras situações. O que você tem a dizer sobre isso? Sobre a questão da cultura, Isso, de... porque, tipo assim, que nem eu falei anteriormente, as pessoas elas estão com essa cultura enraizada nelas de que, não, o mundo tá ruim demais para ter filho. Assim, Tá difícil demais, tá complicado demais. E você trouxe uma versão de paternidade totalmente sim. diferente, onde ela te transformou, onde ela foi uma bênção na sua Sim, vida. sim, sim. E aí a pessoa que está assistindo a gente fala, tá, mas eu ouço isso do mundo, ouvo isso do Alex. Qual que é o correto? Então, aí tem a ver com a questão do posicionamento, né? Vai depender de como você vai ver a paternidade e ver como que você vai lidar com ela. Por exemplo, a questão do amadurecimento,
me trouxe outras mudanças. Que, por exemplo, foi numa fase, ali, numa época que eu e a Eva não estava tão ligados, por exemplo, à nossa fé com Deus. Então a gente falou assim, nós vamos precisar alinhar isso daqui, vamos precisar ir para a igreja, vamos precisar estudar mais a Bíblia, vamos precisar orar, porque a gente passou a ser influência do Theo, no caso. Uhum. Então, assim, as pessoas realmente falam, não vou ter filho porque é difícil, porque o mundo está difícil. E de fato se você deixar o mundo criar o seu filho, realmente vai ser difícil. Mas assim, a gente tem que assumir a posição de que é nossa função criar o nosso filho, é nossa função direcionar ele para um caminho que vai criar ele com virtudes, que vai ser um homem honrado, que vai ser um homem que vai querer também constituir uma família futuramente, um homem que vai ser temente a Deus. Então, assim, tudo vai depender do posicionamento que a pessoa vai assumir ali perante seu filho e perante sua família. Ó, inclusive, o Alex acabou de soltar aqui a dica, não, o insight que vale $1 milhão. Qual que foi, Alex? E o Alex disse o seguinte: realmente é difícil se você deixar o mundo criar o seu filho. Exatamente. Porque a responsabilidade de criar e educar é dos pais. É dos pais. Ele tem que assumir essa responsabilidade. Sim. Inclusive, tem a passagem na Bíblia que fala: ensina seu filho no caminho que deve andar. Para quando ele crescer, não venha se desviar dele. E justamente. Então tá aí. Mas só que como que ele vai ensinar esse caminho que o filho deve andar se nem ele sabe? Tipo, eles não se posicionou para isso. Então sim. primeiro tem que vir a parte do posicionamento. Né? Exatamente, igual eu falei. Quando a gente teve o Theo, então a gente entendeu que primeiro a gente precisava, nós, né, eu e a Eva precisava nos posicionar, né? Vamos alinhar nossa vida aí, alinhar nossos valores, ver o que precisa sair da nossa vida, ver o que precisa entrar, ver o que precisa estar mais presente, quais são as pessoas que nós vamos estar conectados para que a gente possa criar uma família que cresça, uma família que influencie positivamente, né, o futuro do nosso filho. E a partir daí a gente foi, né, afastando de pessoas, né, conectando com pessoas diferentes, sempre visando esse crescimento aí como família e pensando também no futuro do nosso filho. Agora sim, tem que ter uma maturidade muito grande, né, para tomar essas decisões, né? Porque assim, você falando, afastar de pessoas, lugares, ambientes, e me posicionar de fato e assumir essa responsabilidade. Sim. Então assim, de fato tem que ser uma pessoa com muita maturidade e muita decisão para isso, né? Quando eu falo isso, por quê? Porque, querendo ou não, nós estamos em que? 2025. 2025, você vê hoje, e gente, isso é real, eu não preciso nem falar aqui, você pega o seu Google aí, você abre, não precisa pesquisar nada. Se pesquisa no Google, só tem tragédia, só tem notícia ruim. Aí você vai pesquisar sobre família lá, vai vir várias headlines lá destruindo família. E aí você vir se posicionar como alguém que é a favor da família, que protege a família, que defende a família, que ama a família, você é na contramão do que o mundo diz. Exatamente, na contramão. É isso. E aí você, querendo ou não, você vai encontrar muitos desafios para isso. E qual foi, dentro dessa organização toda, eu acho que você já até falou sobre isso, mas vale ressaltar, o maior desafio que você encontrou foi assim, o Theo nasceu, né? Theo nasceu. Isso. O Theo nasceu. Qual foi o maior desafio que você falou assim, caramba, o Theo nasceu. Mas só que esse aqui foi a minha maior dificuldade depois que ele nasceu e eu me tornei pai. Então, o homem, ele tem, como eu falei, tem vários papéis, várias funções. Então, a gente pensa muito em todos eles, né? O que pega muito na questão do homem é a provisão. Né? Então, assim, foi uma das questões que eu pensei muito. A questão da cultura também, como eu falei, foi uma das que nós pensamos muito, até para tomar decisões, né, de qual local que a gente ia frequentar, qual local que a gente ia estar. Então, assim, eu acredito que para mim não teve uma que foi assim, essa decisão foi difícil. Foi um conjunto. Foi um conjunto, mas a mais importante mesmo foi realmente se alinhar com a vontade de Deus, sabe? Falar assim, não, a gente realmente, para que todas as áreas da nossa vida, da nossa família, possa, de uma certa forma, ir bem, a gente precisa tomar essa decisão de fato de que as nossas atitudes precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. Maravilha, senhor. É a principal. Respondidíssima pergunta. É muito bom saber que ainda hoje, por mais que pareça louco para os olhos do mundo, tem homens, tem pessoas que se posicionam, que não abrem mão dos valores da família, que tem uma aliança com Deus, com a família, né?
com os filhos e assim, família, filhos dentro da família, mas assim sucessivamente. Então é muito importante, é muito bom em ver que o mundo não está perdido, Não né? tá Ainda tem perdido. pessoas que estão se posicionando, que precisam se levantar. Tem muitos homens ainda que nem sabem que precisam se posicionar, mas através desse podcast aqui, eles vão descobrir que precisam já vamos deixar um gancho aqui, né, Lucas? Que nós vamos Exatamente. iniciar, né, logo aí um projeto Logo, exclusivamente para homens. logo. Então, você que é homem, você que é esposa, que está assistindo esse episódio de podcast aqui, fica ligado, acompanha, porque logo nós vamos soltar algo legal aí. Vai vir coisa muito boa aí. E se eu fosse você, eu não perderia por nada. De verdade, assim, o que a gente tá preparando aqui, gente, é surreal. Você não tem ideia, porque é com muito carinho, com muita... com Deus na frente de tudo. Sim. E nisso de tudo, sem Deus nada funciona, né? Então, assim, com Deus na frente e muito esforço, muita dedicação, Deus vai para um conteúdo extraordinário para vocês. Lucas, vamos abrir para perguntas? Vamos. Será que temos perguntas aí? Vamos ver para nossa equipe. Abrir para perguntas. Nossa equipe aí? Será que chegou alguma pergunta hoje para gente? Vamos ver aí. E a equipe? Como que tá aí as perguntas do nosso público? Antes de você ser pai, o que você achava que era ser pai um dia? Qual era a visão que você tinha de paternidade? Eu sempre tive na cabeça, assim, de quando eu tivesse um filho, por exemplo, eu já pensava que eu gostaria de ser um pai muito presente, né? Eu gostaria de ser um pai, assim, que tivesse um momento de conexão com o filho, um pai que brincasse, um pai que não fosse só aquele pai, tipo, de correção, de falar isso é certo, ou isso é errado, não faz isso. Mesmo antes de eu ter, eu já pensava. Porém, como eu falei, tinha essa questão do posicionamento de correção. Eu acho que eu foquei tanto em ser um pai assim que tivesse essa conexão emocional, esse pai que fosse um pai carinhoso e tal, e eu acho que de fato não pensava que eu precisava em algum momento ser esse pai que fosse corrigir, que fosse, né, dar uma correção mais ríspida ali, falar, filho, você fez isso errado, não pode fazer isso. Então, eu acredito que esse foi o ponto, assim, que de fato eu precisei, digamos assim, praticar e construir ao longo da vivência ali da paternidade. O ponto principal de diferença entre como eu pensava antes e depois foi esse aí, realmente de ser o pai mais corretivo e direcionador do que o pai, aquele pai que abraça, que dá carinho. Eu acho que tem a ver um pouco com a minha criação, né? Eu cresci numa família que tinha 9 irmãos, né, e meu pai era um pai que trabalhava no sítio, né, e a criação dele foi uma criação que realmente não tinha afeto, né, ele cresceu numa família que não tinha, e então, assim, de uma certa forma, foi o que ele trouxe para a nossa criação. Então, assim, nós não fomos criados num ambiente de pai ali, de mãe, que tinha muito afeto, questão de abraço, tal, de carinhos, até de brincar junto. Então, eu pensava que, assim, eu vou ser um pai diferente. Não que ele foi ruim, porque ele foi um pai que me ensinou valores como honestidade, né? Como ser um pai provedor, né? Um pai, digamos assim, que guiasse no caminho certo. Mas, assim, o que eu trouxe, que eu, né, falei, eu vou fazer diferente, vai ser essa questão de afeto mesmo, de carinho, de abraço e tal. Porém, teve essa parte dele, que era a parte de correção, igual eu falei, que eu precisei desenvolver depois que eu tive o Theo, né? Maravilha. Para você, qual que é a importância da paternidade na vida do filho? Como pai de menino? Muito boa essa pergunta aí. Então, o pai, ele é um espelho para o filho, né? Então, tudo que o pai fazer, ele vai ser um exemplo para o filho. E o filho, de uma certa forma, vai repetir os comportamentos, né, futuramente. Então, assim, se você for um pai que dá carinho, um pai que é honesto, um pai que dá boas instruções, é aquele que o filho vai levar para o futuro dele, que ele vai usar no dia a dia dos relacionamentos, seja no relacionamento ali futuro familiar, no relacionamento profissional. O pai, ele é o reflexo disso daí, de honra, de paternidade, digamos assim, sacerdotal, de provedor, tudo mais. O papel do pai é isso, é ser de fato um mentor, um treinador, mas assim, o que vai ensinar no dia a dia de fato é o exemplo,
né? Como tem um ditado que fala que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Então, assim, o pai ele tem que ser um exemplo em tudo, né? Em comportamento, em ensinamento, que é isso que de fato vai influenciar o futuro do filho dele. Show de Essa bola. daqui vai pro Lucas. Como homem no casamento, qual dica você dá pro posicionamento? Qual dica que eu daria para o posicionamento de um homem no dentro casamento. do casamento? Acho que assim, a primeira coisa, inclusive acho que a gente até debateu sobre esse assunto aqui de forma bem mais superficial. A primeira coisa, primeiro, é ele realmente saber que ele é filho de Deus, saber quem ele realmente é em Cristo Jesus. Primeira coisa, ele tem que saber quem ele é em Cristo Jesus. Uhum. E a importância dele se posicionar é a consequência, porque tipo assim, vamos lá. Quando um homem se posiciona, de fato, dentro do lar, a família toda dele ganha. Sim. Porque ele se posiciona como sacerdote, Uhum. ele se posiciona como marido exemplar, marido bom, como pai, ele se posiciona como provedor, como protetor. Ele se posicionando, ele não vai dar brechas nenhuma. Tem um livro, inclusive, quem quiser ler, eu recomendo esse livro, da Zelma Werneck, Criados para Governar. Esse livro fala o seguinte, que na atualidade, as famílias têm sido destruídas porque o homem, ele tem deixado, é como se tivesse uma cadeira, um trono mesmo, Uhum. que esse trono, esse assento é do homem dentro do casamento, dentro da família. E quando esse homem não se posiciona, ele não toma esse assento, ele fica livre, e a mulher não pode tomar esse assento. Quem toma o assento é Satanás. Uhum. E aí ele vai ver o casamento dele todo desregulado, dando problema, mas não é porque está acontecendo um problema, não, é por causa que ele não está na cadeira que é para ele estar. Ele deixou aquele lugar vago e a mulher não pode sentar. Quem senta lá é Satanás. Sim. E aí aquele casamento dele vai virar uma destruição total. Então quando ele posiciona e fala, não, essa cadeira é minha, inimigo nenhum, Satanás nem vai sentar nela, eu sou o sacerdote da casa, eu vou assumir a responsabilidade que eu tenho que assumir e a consequência disso, a família bem estruturada, filhos felizes, Sim. casamento saudável, vida espiritual maravilhosa, porque isso é consequência. Uhum. Então, assim, eu acho que só tem pontos positivos, né? Sim. Só tem pontos positivos, e quem agradece ainda mais pelo posicionamento de um homem dentro lá é a família. Exatamente. Mais alguma pergunta aí, equipe? Mais perguntas? Como encontrar a pessoa certa para você se casar? Você quer responder essa, Lucas? Respondo porque eu encontrei a minha certa. Fica à vontade, Lucas. Pode Então, responder. assim, para encontrar a pessoa certa, aquele negócio, né? Assim, igual eu já ouvi uma pessoa falar assim, você quer tanto uma pessoa certa, mas também você tem que buscar ser a pessoa certa para aquela pessoa certa. Sim. Então tem que ser Faz essa. total sentido isso Então, daí. tipo assim, às vezes você está buscando aí uma pessoa que faz esporte, que faz aquilo outro, mas quando você encontrar ela também vai querer uma pessoa que pratica esporte, essas coisas. Então, assim, as duas coisas têm que andar junto. Então, se eu quero encontrar uma pessoa XYZ, eu tenho que também me tornar uma pessoa interessante para essa pessoa. Uhum. Então, o primeiro ponto é esse. Não só ser interesseiro, mas também interessante. Né? A ponto de que, poxa, quando eu encontrar essa esposa, essa mulher, ela também vai ter interesse em um homem do nível da mulher que eu estou buscando. Primeira coisa. E depois, olhar os princípios e valores que você acredita. Porque se você é uma pessoa que tem os princípios e valores bem definidos, você vai buscar, basicamente, passar as pessoas pelo seu filtro. Uma coisa que eu aprendi era fazer a carta, justamente especificando o tipo de mulher, comportamento, isso, justamente. E eu não fiz a carta escrita, eu fiz a carta em imaginação. Entendi. Eu queria uma mulher mais baixa do que eu, cabelos morenos. Eu queria uma mulher onde eu fosse o primeiro marido dela. E assim, todas as coisas que eu tinha pedido, que eu tinha desejado em uma mulher, eu alcancei. Né? E depois eu fui descobrir que ela também tinha feito uma lista. E era justamente a mesma coisa. Então, assim, se eu encontrasse ela, mas eu não tivesse me tornado quem ela precisava, não ia dar certo. Não ia dar certo. Então, eu acho que é por isso. Tem que ter definido primeiro quem você é, quem você precisa se tornar para alcançar a pessoa que você está buscando também. Agora, eu acho abordar uma questão importante aqui, Lucas, que é assim, muitas pessoas ficam procurando pessoas perfeitas demais,
né? Justamente, E verdade. quando você fala assim, encontrar a pessoa certa, não quer dizer que a pessoa vai ser perfeita, não. Ninguém é Entendeu? perfeito. Ninguém é perfeito. Então, assim, é bom deixar isso claro que você vai encontrar uma pessoa certa, mas às vezes, assim, na questão de valores, igual você falou, Isso, de crença, de comportamento, justamente. mas que ao longo ali do relacionamento você vai ter que aprender a conviver com alguns, digamos assim, Justamente. comportamento, ou hábito, ou crença, que inicialmente vai ter um certo ali atrito, mas que ao longo da caminhada vocês vão aprendendo a conviver com isso, né? Vai entendendo que você precisa, às vezes, dar o braço a torcer para que o relacionamento dê certo, né? Justamente isso. Faz todo sentido. Não tem ninguém perfeito, né, Sim, Alex? Não sim. tem ninguém perfeito. Se a gente estiver encontrando alguém perfeito, a gente é capacitivo. Sim, não vai casar nunca. Então, ó, fica a dica. Fica a dica. Próxima Esse daqui pergunta. vem de uma mulher. Como eu posso ajudar o meu marido a se tornar esse homem posicionado? Essa pergunta, vou deixar você responder. Mas Posso só que olha começar? só, antes de eu passar para você, eu indicaria. Essa foi a pergunta que foi uma mulher, né? É uma mulher, Uma mulher, uma mulher. Eu indicaria que essa mulher, ela se tornasse a mulher de Provérbios 31. Sim, eu ia falar Primeira justamente algo coisa. parecido com isso daí. Primeira coisa, né? Porque, assim, eu sou muito fã, não seria a palavra correta, mas eu sou muito. Me fugiu a palavra agora, mas eu vou usar fã da minha esposa. Por quê? Ela foi muito sábia quando ela quis me trazer para esse universo de visão, de buscar conhecimento. Uhum. Ela não ficava tipo assim, você tem que fazer, você tem que fazer, Uhum. não. Ela entendia e ela fazia as coisas do jeito dela, mas de forma que eu sentisse a necessidade de agir. Eu lembro, inclusive, que um cenário real que aconteceu, ela queria muito que eu começasse a acompanhar outros mentores e tudo mais, mas eu não tinha isso na minha cabeça. Uhum. Então, o que ela fazia? Ela colocava a palestra para ela assistir, colocava o volume alto e eu ficava em outro cômodo. Entendi. E aí, o que eu fazia? Eu ouvia, daqui a pouco eu tava do lado dela assistindo. Mas ela não ficou, você tem que fazer, você tem que fazer. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, e você vai complementar, é a mulher ser realmente uma mulher sábia. A mulher de Provérbios 31. Então, ó, já fica a dica. Sim. Leia Provérbios 31. Isso tem a ver com a resposta que você deu anterior, que para você querer uma pessoa do jeito que você quer, que você imagina, Justamente. você tem que ser a pessoa que vai atender também a expectativa da outra pessoa. Exatamente. Ah, então se eu quero uma pessoa boa, né? Você tem que ser primeiro ser uma pessoa boa. Exatamente. Né? E para uma mulher não tem melhor exemplo do que a mulher de Provérbios 31. Exatamente. Aquela mulher isso. virtuosa, aquela mulher que cuida da casa, aquela mulher que vê oportunidades de negócio e ela mesma às vezes vai lá, negocia, né? Quando ela não pode fazer sozinha, ela vem, busca, né, a opinião e a direção do esposo, os dois conversam, alinham e tomam essa decisão junto. Mas, de fato, não tem como você querer uma pessoa, né, boa se você antes não se tornar uma pessoa boa. Exatamente. Isso passa pelo posicionamento da mulher. Inclusive, tem até uma passagem bíblica que fala bem assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sim, sim. Como que eu vou conseguir amar ou atrair alguém se eu não me amo? Tipo, se eu não me torno uma pessoa boa, se para mim tornar uma pessoa boa eu tenho que me amar. Então, quem eu sou em Cristo Jesus? E assim, lembra, vocês entendem que tudo volta lá para a identidade que a gente Sim. começou conversando? Se eu não sei quem eu sou, eu não vou me posicionar, eu não vou atrair quem eu gosto, eu não vou ser quem eu quero, porque eu não sei quem eu sou. Então, tudo começa na identidade. E aí, já criando um gancho, eu quero que meu marido se torne esse homem posicionado. Primeiro, você como esposa tem que começar a consumir o conteúdo aqui, acompanhar a aliança. Exatamente! Entendeu? Já... Segundo, fala para o seu esposo acompanhar a Aliança Podcast. Mulher de Provérbios também faria isso. Exatamente. Segue a gente, fala assim, acompanha aquele pessoal ali que ali vai ter coisa boa para você, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu acredito que é isso, é ambiente, pessoas, conhecimento, e a gente está aqui para isso, para servir você, servir a sua família, né? Com conteúdo, com direcionamento, igual eu já falei em outro episódio. Se precisar, manda no direct, envia uma pergunta, envia uma dúvida que nós vamos responder, né, Lucas? Na medida do possível. Vamos responder com certeza, na medida do possível, e a gente está aqui disponível, né, Alex, para tirar as dúvidas e estar servindo a vida de vocês e a família de vocês. Eu fiquei sabendo que tem mais perguntas, eu quero responder perguntas. Manda aí, eu também estou aqui disposto a responder o maior número possível. Aquela mulher que não se sente ouvida dentro do casamento.
que ela se sente que o seu marido não tem tempo para ela, qual conselho que vocês dariam para ela dentro desse relacionamento? Uma esposa que não se sente ouvida Pelo homem. pelo homem? O que ela pode fazer para melhorar isso dentro do casamento dela? Então, primeiramente, como nós já respondemos outras perguntas aqui, vai ter que partir de um posicionamento interior dessa esposa. Não vai ter como e ela não vai conseguir gerar uma transformação no esposo dela se ela querer impor essa mudança a ele. Então, não vai adiantar ela chegar assim, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, você tem que ir para esse lugar e tal. Eu acredito muito na fé, né, e na mudança de comportamento individual, e a partir daí vai gerar mudança na outra pessoa. Então, acredito que ela tem que, né, já se ela não for, ela se posicionar na fé dela, ela se posicionar em comportamentos ali dentro do lar, amar o esposo dela principalmente, de uma forma que, eu sempre digo assim, quando a pessoa é muito amada, ou ela vai amar outra pessoa, ou ela vai pedir para sair. Ela não vai aguentar ficar no mesmo ambiente, porque ela vai falar assim, não, eu preciso amar essa pessoa porque ela me ama demais. Ou ela vai falar assim, não, essa pessoa me ama demais e eu não dou conta de amar ela ao ponto de corresponder esse amor que ela tem por mim. Então, vai acontecer essas duas coisas natural. Ou ela vai amar da mesma proporção, ou ela vai sair, né? Então, assim, eu acredito muito nisso. Bacana, Alex, você comentar isso. Inclusive, eu posso trazer dentro dessa pergunta uma experiência real que aconteceu no meu casamento. E eu acredito muito nisso. O que acontece? Como eu falei, a minha criação com os meus pais foi uma criação de, assim, eu sou muito grato pela vida deles, de fato. Muito grato mesmo, aprendi muito e aprendo até hoje, inclusive, né? Mas foi uma criação onde eu também não tive muito afeto. E meu pai trabalhava muito, eu entendo ele, tinha 6 filhos para criar e tudo mais. E a mãe também naquela correria toda, enfim. Beleza. E aí, eles não tinham muita comunicação. E aí, quando eu me casei, a única experiência, o único padrão de casamento que eu tinha era o deles. E eu falei bem assim, beleza, eles estão casados e tal, algumas coisas eu quero trazer no meu casamento e outras não. E uma das que eu decidi não trazer no meu casamento foi a falta de comunicação. Por quê? Porque, às vezes, assim, eu não vou falar que foi fazer assim, pronto, tô comunicativo. Não foi assim, foi uma coisa que eu fui plantando, né? Foi construindo, justamente. Mas isso foi, assim, eu não vou falar o remédio, mas foi a cura total pro nosso relacionamento. Porque no começo a gente era muito maduro, muito mesmo. E a gente não sabia conversar um com o outro. Às vezes ela falava uma coisa e eu não dava valor. Às vezes eu falava, ela não entendia, e vice-versa, ficava nesse negócio. Justamente, eu acho que essa pessoa que fez a pergunta vai se identificar. E aí chegou o um momento que a gente começou a marcar datas no dia da semana para falar assim, não, hoje é dia da gente conversar. E a gente chega para assim, ó, o seguinte, você falou aquilo, mas é conversar, não é brigar. Conversar. Ó, o seguinte, você falou aquilo, eu não gostei. E eu gostaria que você falasse assim. E aí eu falo assim, não, vida, eu chamo ela de vida, querida, enfim. Me desculpa, perdão, não foi a intenção. Eu falei, gente, vocês não têm ideia o poder que tem um perdão. Sim. É um poder extraordinário. E às vezes, assim, tinha coisas que eu olhava assim e falei, meu Deus, como que vou resolver isso? A gente conversava. Eu chegava para ela e falava assim, ó, você falou isso, eu não gostei. Mas eu falava com amor. Sabe? Por mais que dentro de mim tava um ódio, assim, eu não podia explodir em cima dela. Eu tinha que ter essa maturidade. Eu chegava nela e falava, ó, querida, lembra que você falou aquilo? Sim, então, aquilo me magoou, não foi legal. Eu gostaria que você fizesse assim, 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 assim. E aí ela pedia um voto de confiança. Não, tudo bem. Então, da próxima vez eu vou fazer diferente. E a gente foi treinando, até chegar ao ponto em que a nossa comunicação ficou muito, como que eu digo, muito natural. Então, hoje, tudo que acontece, a gente conversa. Então, a gente conversa de fato mesmo e fala assim, não tem problema. Então, tipo assim, se a pessoa não está se sentindo ouvida, algo nesse sentido, eu acho que seja interessante ela criar esse hábito de conversar e ter esse momento de conversa. Falar assim, ó, seguinte, eu gostaria que você me ouvisse mais. Eu me sinto amada quando você faz isso.
né, expor esse sentimento. Eu falo isso porque isso me ajuda muito, entendeu? Uhum. Então, eu acredito que se essa pessoa se identifica com essa situação, talvez isso seja de grande valia para ela também. E assim, eu já dei a dica no outro episódio sobre o livro, né, As 5 Linguagens do Amor. E Fala esse livro sobre é bom isso, mesmo, né? É um realmente. livro que transforma casamento, transforma relacionamento. E tem um outro livro do mesmo autor, que é As 4 Estações do Casamento. Então ali ele aborda 4 fases diferentes que um casal passa, né, ao longo da jornada. E ali vai ter lições práticas, né, que pode realmente transformar um casamento. Das estações é as estações do inverno, que é de fato quando tem essa falta de comunicação, onde os cônjuges eles estão fechados para a comunicação, né? Então o autor ele traz isso daí mais detalhadamente e fala como vencer e melhorar o casamento. É engraçado, Alex, porque assim, a gente vê hoje homens, mulheres investindo em tudo. Uhum. Investindo na empresa, investindo no negócio, investindo em tudo. E aí, às vezes, ele se esquece de investir na família, Sim. investir no casamento, né? E aí, você trazendo esses livros, me lembrou um livro que inclusive, foi o primeiro livro que eu li, que foi que abriu minha mente sobre relacionamento. E me ajudou nisso. Inclusive, na verdade, esse livro, quem comprou foi minha esposa, mas ela não leu, deixou lá o livro lá nunca leu, nunca abriu para ler. Eu falei, não, eu vou ler esse livro, porque esse livro vai me ajudar. E aí o nome do livro é Tamo Junto, da Andréa Moraes. Livro muito bom. Inclusive, se você quiser ler, você encontra ele fácil aí. Aí eu li esse livro e eu decidi, poxa, eu preciso investir também no meu relacionamento, no meu casamento. Né? É uma empresa, um negócio, Sim. ele tem data de validade. Às vezes tem data de validade, o casamento é eterno. O casamento é a única coisa que você sabe que é eterno. Família é a única coisa que você sabe que é eterno. É até a morte nos separe. Então, assim, tem que investir. Tem que investir no relacionamento, tem que investir no casamento, tem que investir. E eu deixo também a indicação desse livro sobre Tamo Junto. E eu tenho um conceito de que quando você investe no casamento, você está indiretamente investindo na sua empresa, investindo no seu negócio. Faz todo sentido. Porque um casamento, quando ele está alinhado, quando ele está fortalecido, quando ele está, né, quando o casal está em unidade ali, você vai trabalhar mais feliz, você vai trabalhar mais forte emocionalmente. Então, assim, e pelo contrário também, o inverso, quando você tem um casamento onde tem muita briga, onde tem muita discussão, onde você às vezes sai de casa já pensando de como vai ser o retorno, né, que não vai ter aquele ambiente agradável, vai ter resultado negativo na empresa. Com então, certeza. quando você faz um investimento, né, em um livro, uma mentoria ou em um curso, né, que vai ajudar a melhorar o relacionamento, você está indiretamente investindo no resultado da sua empresa, resultado financeiro. Justamente isso. Porque assim, o cônjuge é a pessoa que você às vezes mais convive na sua vida, né? E ela, querendo ou não, é o que vai ditar um pouco dos seus resultados nas outras áreas da vida. Exatamente, é isso aí, Alex. Falou muito bem. Outra pergunta, pro Alex, qual foi a maior virada de chave do seu casamento? Eu acredito que foi, igual já falei em outra oportunidade, colocar Deus à frente. Foi o que fez total diferença, assim. Uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos é ter uma visão do casamento como uma pirâmide, né? Onde Deus está em cima, o cônjuge está do lado e o outro cônjuge está do outro. E à medida que os dois se aproximam de Deus, eles ficam mais juntos. Então, assim, a virada de chave foi realmente estar totalmente alinhado com a vontade de Deus e com a sua palavra. Uau, muito bom. Se é que eu posso pegar um gancho com essa pergunta, eu tive uma virada de chave muito grande também no meu casamento. Por mais que eu também tive essa percepção que você teve, mas ela assim não foi tão forte quanto essa que eu vou mencionar aqui agora. Porque assim, eu sempre fui uma criança, um adolescente, um jovem, que odiava derrota em qualquer coisa, odiava perder. Odiava mesmo, de forte. Não sabia. E aí, quando eu me casei, eu falei, opa, esse jogo aqui não tem um ganhador e um perdedor. Não tem um ganhador e um perdedor, né? Sim. Assim, se um perder, os dois perdem. Se um ganhar, os dois ganham. E aí foi quando eu falei assim, poxa, o casamento foi a minha maior escola para me quebrar o meu ego. Sim. Porque às vezes eu tinha que dizer que tá tudo bem mesmo, às vezes eu não concordando 100%, às vezes eu tinha que abrir mão de alguma coisa, abrir mão de outra coisa, e aquilo foi me tratando.
Então, assim, e eu tinha isso muito forte antes. Uhum. Eu não odiava, eu não gostava mesmo disso. Mas quando eu me casei, eu falei, opa, eu estou lidando com outra pessoa, que agora é uma mesmo comigo. Sim. E se ela perder, eu perdo. Perde Se eu perder, ela perde. Então, vamos Se você tudo. ganhar, ela ganha Exatamente. junto. Por aí vai. Então, assim, eu também tive essa virada de chave muito forte para mim, na minha vida, que, assim, me ajudou bastante. Aí uma dificuldade financeira que a gente passava teve muito a ver com a minha passividade em ser posicionado dentro do casamento. Então, às vezes, quando ela queria comprar alguma coisa, né, eu de cara já não concordava. Falava, não, não pode comprar porque nós não temos condições nesse momento de comprar ou de fazer esse compromisso. Mas ela insistia um pouquinho, aquela coisa, e eu com aquela crença, né, de não querer desagradar ou de não querer, digamos assim, deixar ela triste, eu acabava que cedia. Isso aconteceu várias vezes, muitas vezes mesmo. E isso foi o que acabou, de uma certa forma, durante o tempo, prejudicando nosso casamento. Essa minha passividade, né, em se posicionar dentro do relacionamento conjugal em si. Eu era uma pessoa que realmente cedia muito em questões que eu não precisaria ou não poderia ceder. E isso leva muito à questão de ter aquela visão de futuro, né? Quando eu não tinha uma visão muito clara de futuro, eu falava assim, não, a gente não pode fazer isso de fato e não vamos fazer porque lá no futuro vai acontecer isso. Eu cedia muito fácil. Eu acho que isso prejudicou um pouco o nosso casamento por algum tempo. E assim, é uma coisa que ela me cobrava. Eu lembro que ela me cobrava muito. Você precisa ser posicionado, precisa, né, agir de uma certa forma, agir desse jeito. E tinha muito a ver com isso, com essa passividade em posicionar, com essa crença de querer agradar todo mundo, entendeu? E isso realmente, de fato... Olha só, o Alex, engraçado, você falando isso, eu lembrei, inclusive, de uma situação que aconteceu. Porque, assim, eu tenho hoje uma certa alergia a essa palavra passividade. Porque, meu Deus, vou falar pra você, eu era muito passivo. Nossa, só de falar eu sinto raiva. Quer mudar a palavra permissivo? Bora reformular a pergunta aí, a produção. Muda aí, apaga toda, apaga... Dá um delete. O que acontece? A minha esposa, um dia ela chegou pra mim, eu acho que ela também cansada de tudo isso, e eu realmente deixava as coisas pra depois. Não fazia. Ela chegou pra mim e falou assim, eu acho que pra ela foi natural. Assim, você é muito passivo. Gente, aquilo foi uma flechada tão... Nossa. Alex, é fácil não, Lucas, eu te entendo. Alex, aquilo foi uma flechada tão grande, assim, no meio do meu peito, assim, que eu falei... Aí eu fui entender o que era ser passivo, né? E aí eu fui começar a buscar, porque até então eu tinha buscado conhecimento para a área mais de profissional. Aí ela falou, não, você é muito passivo e tal. Eu falei, que negócio é isso, passivo? Aí eu entendi lá o que era passividade. E aí eu fui entender que o que eu deveria fazer para não ser passivo. Sim. Para me posicionar. De novo, voltando no posicionamento. E aí eu comecei a ter atitudes para me posicionar e deixar de ser passivo, né? Aí você falando aí que você também passou por esse momento, né? Acredito que também quem está assistindo a gente esteja passando ou já passou por isso. E realmente é uma zona, assim, muito complicada, porque se não tiver a comunicação nesse momento, né? E assim, um precisa do outro. Porque se ela não tivesse para me falar isso, eu acho que eu estaria até hoje. Se ela não chegasse para mim e falar, você é passivo, você precisa disso, tal. Às vezes precisa de uma palavra mais branda, né? E aí, mas eu também tive a maturidade de falar assim, não, pera lá, beleza. Eu preciso então corrigir isso, corrigir aquilo. Entra na maturidade. Mas foi muito interessante você falar sobre isso, porque também foi algo que mexeu muito comigo, sabe? E eu decidi, falei, não, a partir de hoje eu nunca mais vou ser chamado de passivo. E de lá pra cá, graças a Deus, eu nunca mais ouvi isso dela pra mim. Então, assim, isso é muito bom. Exatamente. Isso é uma coisa que o homem ele tem que desenvolver ao longo do tempo, né? Seja ali na força do hábito, seja da forma que for, para ele ter um casamento saudável, para ele crescer profissionalmente, ele vai ter que sair de uma zona de passividade, de permissividade, para uma zona de, digamos assim, de proatividade, né? Então ele vai ter que começar a pensar qual a atitude que eu preciso começar a ter, qual o comportamento que eu preciso começar a ter para que eu me torne uma pessoa melhor, para que o meu casamento a partir de hoje seja um casamento melhor, para que os meus negócios, né, seja um negócio melhor, que cresça.
a gente não pode ficar na zona de conforto, digamos assim, né? Essa passividade, essa permissividade, acaba que a gente fica sempre na zona de conforto, né? E isso tem a ver com aquilo que a gente falou sobre as crenças, sobre a nossa criação, né? É sempre bom ter essa consciência de fazer uma autoanálise e ver o que eu preciso, a partir de hoje, romper para que eu possa subir para um outro nível. Justamente. E essa é uma zona muito perigosa, né, Sim, né, sim. Alex? E se, assim, se fosse para você entrar dentro de um contexto, né, entrar dentro de uma, é, dentro de um relacionamento, se você conseguisse agora colocar um óculos, Uhum. imagine, vamos viajar um pouquinho. Coloca um óculos assim, e nesse momento você consegue imaginar relacionamentos de outras pessoas. E você agora tem a autonomia de falar bem assim, eu agora vou descrever aqui quais ações estão sendo feitas ou deixando de serem feitas, que vai dizer se aquele homem ele é passivo ou não é passivo. Como saber se a pessoa Entendi. realmente é passivo ou não é passivo? Então, passivo, permissivo, né, digamos assim, né? Vamos mudar para permissivo, por favor? Permissivo, vamos lá. Então, como saber se você é uma pessoa permissiva? Então, tem alguns sinais. Primeiro, se você tem uma pessoa do seu lado que fica o tempo todo falando, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem tanto tempo que eu já te pedi para fazer isso e você até hoje não fez. Você está sendo uma pessoa passiva permissiva. O que quer dizer? Que é algo que você já deveria ter feito e você ainda não fez. Outro sinal, você é uma pessoa que entra ano, sai ano e está no mesmo lugar. Você não cresceu como pessoa, você não cresceu como profissional, você não cresceu como pai, não cresceu como esposa. Está sempre na mesma. Você está sendo uma pessoa passiva ou permissiva, você está acomodado, está na zona de conforto. Então, acredito que os dois principais sinais é esse. Quando você sempre tem uma pessoa cobrando ou pedindo para fazer algo que já pediu várias vezes de forma repetida, é um sinal claro. E a outra é você fazer uma autoanálise e ver o quanto que você já cresceu nos últimos anos. Se você está estagnado, não cresceu em nada, você está sendo permissivo na sua vida. Tá bacana. Inclusive, Alex, olha só, nessa época aí, nesse momento que eu estava nesse papel, né? Uma coisa que me ajudou, além da minha esposa ter falado que eu era permissiva, uma coisa que me ajudou a sair desse lugar, era quando ela me pedia para fazer algo, igual você comentou, Sim. faz isso, faz aquilo, faz isso, e aí eu não fazia. Aí ela ia lá e ia fazer. Exato. Porém, quando ela ia lá fazer... Dava uma frustração, não dava? Demais. Nossa, você não tem ideia. Eu me sentia tão mal, não, deixa eu fazer. E eu falei assim, gente, se eu tô fazendo, por que eu não fiz antes, né? Exatamente. E aí eu comecei a mudar. Aí eu falei assim, não, gente, eu preciso mudar isso aqui. E em vez de fazer depois que ela foi fazer, por que eu não faço antes dela ir lá e ter que fazer, né? Então foram essas situações que foram acontecendo que eu falei, opa, eu preciso mudar, eu preciso mudar, sim. Eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. E aí foram esses insights que eu fui tendo, que, assim, eu não vou dizer que hoje eu sou 100%, não tenho passividade 100%, né? Mas, assim, hoje, graças a Deus, em relação à pessoa que eu era, nossa, eu sou uma outra pessoa. Tanto, primeiro, devido a ela ter aberto meus olhos, também pela atitude e decisão que eu tive. E, opa, não quero isso para minha vida. É isso que você falou. Dá uma frustração sem precedentes. A sua esposa, eu falo a esposa, pedir algo para você, aí você não fez, aí ela, pior ainda é quando ela vai lá e faz, aí alguma coisa dá errado, quebra-se lá, ela se machuca, meu Deus, aí é pior problema, entendeu? Então, assim, justamente por essas situações que eu falei, agi comigo e falo que todo homem precisa ter. Ele precisa se posicionar para que isso não aconteça na vida dele. Se já aconteceu, beleza, aí é para trás. Agora se posicione para que isso não repita. Lembra da cadeira que a gente comentou? Se você não está sentado nessa cadeira aqui, quem é que está sentado nessa cadeira? Inclusive, eu vi uma pessoa que eu conheço, tá? Dentro do nosso ciclo ali, mais afastado um pouco, ela falou o seguinte, até um conselho que ela deu para outra pessoa, olha só, a que ponto chegamos da passividade. Porque olha só, se o seu marido não faz o seguinte, chama o marido de aluguel. E essa pessoa dando conselho para outra pessoa. Chama o marido de aluguel, que esse seu marido vai ver o marido de aluguel chegando dentro da sua casa fazendo o que era para ser feito e quero ver se ele não acorda. E eu fiquei olhando assim, meu Deus, que ponto chegamos, né? Então assim, realmente são situações que a gente tem que acordar. A gente tem que assumir essa cadeira. Sim, assumir essa cadeira aqui e falar, não, eu sou o sacerdote do meu lar,
Eu sou o provedor, o protetor e essa cadeira é minha. E um detalhe, esse assumir não significa, por exemplo, que você vai ser obrigado, por exemplo, eu sou homem, mas precisa, por exemplo, sei lá, quebrar uma parede ou instalar um ar-condicionado ou fazer qualquer coisa. Você não precisa necessariamente ir lá colocar a mão na massa, mas precisa ter a proatividade de falar, não, precisa fazer isso daqui. Se eu não sei, eu vou procurar e pagar uma pessoa que vai fazer esse serviço, né? Justamente Então, a isso. proatividade é isso. Ou você faz, ou você vai contratar uma pessoa que vai fazer, né? Para resumindo tudo, você tem que ser a pessoa que vai trazer a solução. Resolver problema, né? Digamos assim. Se é você que vai mexer na massa, colocar na parede, não importa. Foi você que tomou a decisão e foi lá e agiu? É isso que a gente precisa. Exatamente. É isso que você precisa. Eu não preciso, que eu já consegui. Eu já fiz, já me posicionei. É isso que você precisa? Então age, né? Se posicione. Eu até lembrei de um caso aqui, né? Dentro do meu casamento lá e tal, que o nosso carro uma vez quebrou e ficou um tempão dentro da garagem, quebrado lá, e eu lembro que uns dias antes eu tinha ido fazer a troca de óleo dele, e aí o rapaz estava trocando óleo e falou assim, esse problema do carro aí, ele vai ser um pouco grave, se você for arrumar ele vai ficar um pouco caro, vai ficar, sei lá, uns 5 mil para frente. E aí, beleza, eu voltei com o carro, a gente andou um tempo, até que ele foi e apagou de vez, né? E nisso eu falei, vai ficar caro demais isso daqui, vou deixar guardado aí. Quando eu puder, quando eu tiver pelo menos 5 mil reais, eu vou lá procurar um mecânico e tal, e eu vou levar ele para arrumar. Eu sei que isso foi passando passando meses e tal, e aí, como eu estava muito permissivo naquilo ali, a minha esposa, ela foi e chamou o mecânico. E aí ele foi lá, tal, e eu falei, por que você chamou? Eu falei que eu ia resolver isso daí quando pudesse resolver. Aí falou, não vou ficar esperando mais não. Aí beleza, resumindo, o mecânico fez uma análise, não ficou aquele custo, né, que o outro tinha falado que ia ficar, acho que ficou 180, 200 reais na época. Meu Deus. Entendeu? E assim, aquele de fato foi uma experiência que, assim, eu falei, realmente, eu não posso ficar contando, né, com meus pensamentos ou com o pensamento que alguma pessoa falou para fazer pelo menos uma avaliação, né, de como resolver um problema. Eu preciso, de fato, ter a proatividade de falar, não, eu vou levar lá e vou chamar um especialista para ver como vai ficar isso daqui, quanto vai custar e se de fato for esse valor, ou eu arrumo ou espero mais um pouco. E foi uma experiência que a gente teve, que eu passei a reavaliar algumas situações. E uma coisa assim, que foi prova de fogo para mim, Alex, entrando ainda nessa questão de passividade, agora agregando com posicionamento, teve uma coisa assim que foi muito forte para mim, porque assim, a minha esposa, ela tinha muita dificuldade de confiar nas pessoas, muito mesmo, né? Situações da infância e tudo mais. E aí, o que acontece? Chegou um momento que eu já tinha passado por isso, e aí eu cheguei, né, a gente é casado há muito tempo, eu falei assim, querida, eu te amo e tal. E aí ela falou, também te amo, tudo bem. Eu falei assim, vida, é o seguinte, eu tinha tanto forte em mim esse posicionamento, tenho na verdade esse posicionamento, e qual é o meu papel dentro do relacionamento, e eu tinha aberto mão, aberto, né, que fala? Aberto mão dessa passividade. Eu falei assim, vida, eu te amo tanto ao ponto de dar a minha vida para te proteger. Assim, eu te amo tanto ao ponto de te proteger, nem que custe a minha vida. Você e nossos futuros filhos. E ela começou a chorar, né? E quando ela começou a chorar, aí ela falou assim, eu sei disso, eu sempre soube. Eu falei, nossa, então se ela soube disso, é porque de fato eu me posicionei. Porque assim, se você é casada, ou casada na verdade, e você não confia no seu esposo a ponto de falar assim, não, eu confio nele a ponto dele dar a vida dele para me proteger, ele está sendo passivo. Ele não está posicionado. Sim. Ele tem que se posicionar. Ele tem que falar assim, não, eu vou de peito aberto para proteger você. Inclusive, uma situação aconteceu, isso aqui foi, não vou citar nomes, mas aconteceu, eu perguntei para a pessoa bem assim, eu sempre gosto de testar as pessoas que eu ando próximo, né, perguntar. Eu perguntei para ela bem assim, se tivesse em algum momento acontecesse com você, situação de você estar andando com sua esposa na rua, e alguém vir para agredir fisicamente a sua esposa, o que você faria? Essa pessoa era muito religiosa na época. O que você faria? Ela falou assim, bom, se tivesse acontecendo aquilo é porque é permissão de Deus. Eu falei assim, não, você tá de sacanagem comigo, né? Eu pensando, você tá de sacanagem comigo, né? E aí ele falou bem assim, você queria que eu fizesse o quê? Aí eu falei assim, não, no mínimo você tem que amar sua esposa como Deus amou a igreja. Sim.
E aí ele perguntou assim, mas Deus não matou ninguém para amar a igreja. Eu falei, não, Jesus deu a própria vida para proteger, para amar a igreja. E a partir disso ele começou a mudar esse pensamento, mas até então ele tinha isso. E eu aprendi isso muito forte para mim, não. Jesus disse que nós temos que amar uns aos outros como Cristo amou a igreja. Exatamente. Eu trago isso para dentro do meu casamento. Eu amo tanto a minha esposa, de verdade, a ponto de proteger ela, dar a minha própria vida. Não, cara, eu tenho que proteger essa mulher. Deus confiou essa vida na minha missão, para mim. Então eu tenho que proteger essa mulher. Então, essa virada de chave foi muito forte para mim, justamente por causa disso. Quando eu falei isso, mas só que eu não falaria isso, Alex, se eu não tivesse passado por aquele processo, aquela passividade. De transformação, exatamente. Pessoal. Foi necessário, eu passei, e graças a Deus, hoje, assim, eu não vou dizer que eu tenho um casamento perfeito, porque, assim, a gente somos humanos, né? Sim. Mas a gente aprendeu muito, né? E nesse processo de aprendizado, eu evolui muito também. Então isso foi muito gratificante para a minha vida e para o meu casamento. Mais alguma pergunta da equipe? Vamos lá. O que vocês deixam para finalizar? O que vocês deixam, né, para o público que está escutando vocês, para as esposas, para os esposos, né, da vida deles? De casamento no geral? No geral? No geral, o que vocês falaram, o que você deixa para as esposas e para os esposos? A primeira dica que eu digo, fé em Deus, se alinha com a vontade dele, se conecte com pessoas que vão te ajudar a crescer, né, a subir para o próximo nível, e viva para sua família, né? Coloca Deus na frente e viva para sua família. O resto é consequência. Complementar, Lucas? Para complementar, eu digo que, assim, para a mulher dentro de casamento, busque cada dia mais ser uma mulher sábia, uma mulher... A mulher de Provérbios 31. Busque, estude, se coloque na posição de receber, se coloque na posição de, às vezes, dar o braço a torcer, porque às vezes é necessário, né? E no papel do homem, eu acho que, assim, para não ficar tanto aquela coisa assim, muito normalzinha, eu diria assim, para que todo homem que está me ouvindo aqui, a única dica que eu dou para ele é para que ele deixe de ser, se você se enquadrar no perfil, deixe de ser um banana e vire um homem de verdade, se posicione. Porque quando eu falo deixar de ser banana é no bom sentido, porque você precisa se posicionar. Exatamente. Se posicione, assuma o seu papel aqui, ó, e fale quem é o governante, o sacerdote da sua casa. Se não for você, é quem? É esse a dica que eu deixo para você, com muito amor e verdade. E para a mulher, seja mulher de Provérbios 31, que tudo vai dar certo. Para você que nos acompanhou até aqui, nossos mais sinceros agradecimentos, né, Lucas? É isso. Muito obrigado pela sua participação. Tamo junto. Até a próxima e fica ligado, porque logo, logo teremos um novo episódio aqui. Temos novidades.